ministradas no nosso ser, no nosso espírito, para que de fato possamos viver essas palavras na nossa vida, amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 19. Semana passada nós falamos sobre 2 palavras, das 7 que nós vamos falar durante toda essa série de mensagens. Hoje nós vamos falar de mais 2 palavras, que foram e são importantíssimas para a nossa vida cristã, importantíssimas para o nosso crescimento e o nosso avanço espiritual. Mas enquanto você abre a tua Bíblia, enquanto você acha e prepara, quero só deixar aqui um lembrete, né, da nossa semana, da nossa programação, que quarta-feira agora nós temos a nossa quarta profética. Estamos aqui com a temporada de mensagens, as águas que saram. Eu falei pela manhã e volto a repetir na noite. Não é, irmãos, a água em si que vai trazer um milagre na sua vida. A água é só um símbolo. E a água, para nós, ela representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz uma obra maravilhosa. Então, mas não é a água, mas é a nossa fé. É a sua fé naquilo que Deus pode fazer e vai e está fazendo na sua vida. Então, quarta-feira, às 19h30, nós estamos aqui, né, na quarta profética, com essa maravilhosa temporada de mensagem, Águas que Saram. Não deixe de participar, venha participar, porque está sendo bênção demais. Palavras proféticas, palavras que estão sendo pregadas, oração, né, por libertação, por cura. E assim, Deus está trazendo o milagre acontecer. Hoje eu fiquei maravilhado, porque eu estava aqui na hora do culto, ainda no louvor, né? E eu recebi uma notícia maravilhosa, que eu acho que há um mês, mais ou menos, 1 mês e meio atrás. Irmãos, aqui a igreja, eu orei, né? Orei e por uma doença, e hoje eu recebi a informação que a pessoa foi no médico, e o médico disse: olha, estou olhando os seus exames e não tem nada. O médico disse: olha, você vai ter que operar porque você está com câncer. Mas hoje a notícia chegou e Deus falou: olha, você não tem nada, os seus exames não tem nada, não tem nada, não tem câncer, não tem nada. Não sei o que aconteceu, mas aqui não tem nada. Eu sei, é Deus que curou, é Deus quem fez, é Deus que operou o milagre e a maravilha na vida, né, dessa pessoa. Irmãos, é maravilhoso, porque Deus, ele faz. Agora eu preciso crer, eu preciso acreditar. É a minha fé que move o céu ao meu favor, é a minha fé. Sextas-feiras estamos aqui com a nossa sala de oração às 8 horas da noite, irmãos, e cada sexta-feira é uma experiência para quem está aqui, para quem vem buscar esse mais profundo de Deus. Então, sextas-feiras estamos aqui e eu convido a você a participar com a gente. E domingo que vem, nosso domingo de missões, né? A gente sempre fala que domingo de missões é um domingo importante, que é o domingo que a gente demonstra a nossa atitude, a nossa ação, né? O nosso amor para com o próximo. Então, se você tem essa responsabilidade de trazer o seu alimento para abençoar alguém, traga o seu alimento, a sua oferta, convide alguém para estar aqui também no culto de missões, tanto às 8 como às 18 horas, em nome de Jesus, amém? Muitas pessoas, até recebi, né, esse recado dela hoje, porque muitas pessoas falam: pastor, como que tá? Como é que tá a Luciene? E aí, ela mandou um recado para vocês que o Luiz Éden nasceu, né? Tá bem. Ela até mandou uma fotinha para vocês, olha lá, ó. Aí, ela mandou dar uma boa noite para vocês aí do Luiz Éden, né? Cara do Luiz, né, gente? Olha lá para você ver, ó. Oh, meu Deus, ó. Então, tá bem, tá tranquilo, daqui uns dias tá aqui já, né? Então, nasceu, então tá um feliz da vida, né? Graças a Deus. Ó, deixa eu ver, tem alguém grávida na igreja aqui? Porque não pode, né? Agora, Deus tem que levantar outra abençoada, amém? Aí, ó, já tô falando, tá mesmo? Aí você vê que bênção. Estou falando, não, gente, não pode ficar, e não fica. Se nasceu, tem que ter uma grávida na igreja. Aí, ó, aí, irmã ali, ó, que bênção, gente. Maravilha demais, né? Parabéns, que Deus abençoe, Adriano, ó. Firme, é isso aí, né? Então vamos agora partir para
quem vai ser a próxima. Eu já abençoo em nome de Jesus a vida de vocês aí, mulheres abençoadas. Amém? Irmãos, no livro de João, no capítulo 19, no versículo 26, aqui está dizendo, começando a falar uma das palavras, a terceira palavra que Jesus falou na cruz, para a nossa vida. E diz assim: Jesus estava lá com as mãos pregadas, pés pregados, estava com seu corpo, a sua carne dilacerada pelos açoites, coroa de espinho na cabeça, sua testa, sua cabeça estava toda ferida pela coroa que ele recebeu. Mas lá na cruz, ele libera uma palavra de cuidado, porque ele não esquece, ele não deixa, ele não abandona, mas ele lá na cruz, ele libera uma palavra de cuidado. Olha o que a Bíblia diz no versículo 26, do capítulo 19, diz assim: vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Olha, abra aí no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 46. A segunda palavra que Jesus libera lá na cruz, essa palavra é uma palavra chamada angústia, porque Jesus estava angustiado, mas ele libera uma palavra profética que vou falar nessa noite para você. Olha, Jesus estava lá na cruz, pregado, já não aguentando mais, suas forças esvaindo. Mas Jesus ele fala assim, olha, Mateus capítulo 27, versículo 46. A Bíblia diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esses dois versículos e essas duas palavras é que eu quero falar com você nessa noite. Por quê? Porque na cruz Jesus nos ensina duas lições importantíssimas. Ele falando essas duas palavras, ele nos ensina uma lição importantíssima e poderosa. Ele ensina que ele cuida de nós, mesmo em meio à dor. Jesus lá na cruz, com todo o sofrimento, com toda a dor que ele estava passando, ele ainda olhou lá embaixo e conseguiu ver a sua mãe. E ele se compadeceu e disse: e agora minha mãe vai ficar sozinha? Quem vai cuidar da minha mãe? Quem vai zelar pela minha mãe? Eu não posso deixá-la dessa forma. O que Jesus quer dizer para nós nessa noite: Deus, Ele nunca vai te deixar, Ele sempre está cuidando de você, não importa a situação, não importa o momento, não importa as circunstâncias, Jesus está cuidando de você. Em meio à dor, Jesus está cuidando de você. Em meio ao sofrimento, Jesus está cuidando de você. Ele está cuidando. E a segunda coisa que nós aprendemos com isso: Ele conhece as nossas mais profundas angústias. Ele conhece. Gente, eu posso virar e falar assim: ah, mas eu estou tão angustiado. Ninguém conhece o que está passando aqui dentro. Jesus conhece. Ninguém conhece, porque no meu íntimo, no mais profundo, eu estou angustiado, eu estou ferido. Jesus conhece. Ele sabe o que está passando aí dentro. E nós aprendemos isso porque a cruz é lugar onde Jesus revelou não apenas o seu poder para salvar, mas também seu coração cheio de amor. Irmão, somente alguém que tem o coração cheio de amor, ele teria capacidade de, mesmo estando ferido, machucado, dilacerado, ele se compadecer e amar alguém que ainda, ou preocupar com alguém que estava aquém, ali, naquele lugar. Nós, como seres humanos, jamais, gente, na verdade o que nós pensamos
pensamos não, eu estou ferido, como que eu vou preocupar com o outro? Se eu estou ruim, eu vou preocupar com quem? Se eu preciso cuidar de mim, como que eu vou cuidar de alguém? Mas Jesus não olhou para si mesmo. Jesus não olhou só para o seu modo que estava naquele momento, mas Ele olhou adiante. Isso nos ensina algo transformador. Não importa a situação, Jesus está sempre olhando para você, Jesus está sempre te enxergando, Jesus está sempre cuidando de você, zelando por você, amando você, porque Ele tem um coração cheio de amor. Essa é a verdade. Jesus, Ele sofria lá, mas Ele não pensava em si, mas Ele pensava nos outros. Ele pensava em mim, pensava em você. Imagina Jesus lá na cruz pensando, nossa, e o André? Ele lá na cruz, ele pensava, e o Laércio? E o Humberto? Ele lá na cruz, ele pensava, e a Quadrangular São Jorge? E aquele povo? Ele lá na cruz, ele pensando em nós, pensando em você, porque ele tinha e tem um coração cheio de amor. Cheio de amor. O amor de Cristo, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Sabe aquele detalhe da sua vida? Jesus, Ele está cuidando. É dos detalhes que Jesus cuida. E ao mesmo tempo, Ele está suportando o peso da nossa eternidade. Ele cuida da nossa vida aqui, Ele cuida da sua situação, dos detalhes da sua vida aqui, e mesmo assim Ele está suportando sobre Ele o peso da eternidade, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, o nosso sofrimento, o nosso castigo, foi sobre Ele lá na cruz, para termos o direito da vida eterna hoje. Ele cuida dos nossos detalhes, e suporta o peso da eternidade sobre Ele. Esse é o nosso Jesus. Olha que maravilha essa palavra, cuidado. A terceira palavra das 7 que Jesus falou lá na cruz, cuidado. Ele disse para aquela mulher, para sua mãe, para Maria: Maria, eis aí o teu filho. Interessante que João não era filho de Maria, mas a partir daquele momento ele passou a ser. Eu não era filho, mas agora eu sou. Você não era filho, mas agora é, porque Deus nos adotou como filho. Irmãos, nós aprendemos na série passada que nós somos filhos de Deus. Não importa o que o mundo diga, o que as pessoas digam, importa é o que Deus fala ao nosso respeito. E Ele diz: nós somos filhos amados, com direito à herança e à vida eterna com Ele. Nós somos filhos porque Ele nos adotou. Ele nos adotou para cuidar, zelar, amar a nossa vida. Esse é o nosso Deus. Mas aqui Jesus ensina algo importantíssimo quando Ele diz: mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Ele nos ensina algo importante, que devemos honrar a nossa família. Irmãos, nós nessa série e estamos falando muito sobre isso. Semana passada nós falamos sobre perdoar, perdão e salvação. São duas palavras que nós aprendemos que não tem como obter salvação sem perdão. E como igreja, às vezes nós vivemos como igreja não perdoando, mas querendo a salvação. Na verdade, aquele que não perdoa e quer viver como igreja, ele está perdendo tempo. Porque chegará o último dia, chegará a vinda de Cristo, e a porta vai estar fechada, porque não tem o perdão. O perdão é a porta, mas a salvação é o caminho da vida eterna. Nós aprendemos isso. Mas às vezes nós estamos dentro da igreja também. Fazemos tudo na igreja, somos igreja, cuidamos da igreja, cuidamos das pessoas. Aqui dentro, mais em casa, nós não honramos nossa família. Não cuidamos da nossa família. Não cuidamos da nossa mãe. Olha o que a Bíblia diz: filhos, honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias na terra se prolonguem. O que mais tem se perdido nos dias de hoje é a honra do pai e da mãe nos dias atuais. Não adianta eu ser um cristão, um crente fervoroso aqui, se na minha família está deixada de lado. Se a minha mãe eu não honro, se meu pai eu não honro, se os meus filhos eu não amo, de que vai adiantar? Meu pai sempre contava uma história, quando ele pregava,
eu sempre ouvi demais ele pregar, então muitas histórias que ele contava eu lembro até hoje. E uma delas, ele contava que um dia, não aconteceu com ele, mas é uma história, que um dia um menino, uma criança chegou perto do pastor e falou assim: pastor, a gente pode morar na igreja? O pastor falou: você é doido, morar na igreja, menino? Você tem a sua casa, você tem o seu quarto, você tem tudo, para que você quer morar na igreja? Não, pastor, deixa a gente morar na igreja. Menino, mas morar na igreja, por que você quer morar na igreja? Na sua casa você tem tudo, para que você quer morar na igreja? E aquele menino, ele fala assim: pastor, porque na igreja meu pai, ele é amoroso, meu pai é educado, na igreja meu pai, ele é sensato, na igreja meu pai é maravilhoso, mas lá em casa meu pai briga, meu pai bate, meu pai é sem educação, meu pai é tudo aquilo. Então deixa a gente morar na igreja. Isso é uma história que traz uma reflexão para a nossa vida, porque não adianta eu ser aqui, mas não ser em casa. No entanto, eu sempre falo que eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Então, independente de onde eu esteja, eu continuo sendo a igreja. Talvez o domingo hoje é dia de ir à igreja, mas amanhã é segunda-feira, amanhã é dia de ser igreja no meu trabalho, é dia de ser igreja na faculdade, é dia de ser igreja na rua. Estou indo embora, vou continuar sendo igreja na minha casa, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu tenho que ser igreja e não ir somente à igreja, porque senão fica muito vago. E Jesus, ele nos ensina com essa palavra. Jesus lá na cruz, pregado, sofrendo, mas ele honra a sua mãe que está lá embaixo, ele cuida da sua mãe que está lá embaixo, ele honra a sua casa e a sua família. Meu irmão, honre a sua casa, honre a sua família, honre aonde você estiver, honre e cuide. Jesus nos ensina isso aqui. O amor verdadeiro não esquece das suas responsabilidades. Se eu amo de verdade, eu sei das minhas responsabilidades, o que eu preciso fazer e o que eu devo fazer. Essa é a verdade. A cruz, ela tem um fator muito importante, porque ela nos une. Ela nos une como uma nova família espiritual. Por isso que você chama a pessoa que está do teu lado de irmão, porque agora somos uma família, uma nova família espiritual, porque a cruz nos uniu. A cruz nos tornou agora irmãos dessa família. Somos irmãos. E amar não é apenas um sentimento, mas é ação. É ação. Olha, há um tempo atrás, não vou falar antigamente não, que a gente joga muito velho, né? Mas há um tempo atrás, né? Há um tempo atrás, acho que muitas pessoas aqui vão se lembrar disso. Na televisão, quando ia passar uma propaganda de medicamento, no final da propaganda aparecia uma tela azul, com uma frase pequenininha, e uma voz rapidinho falando: a pessoa está começando a estar. Quem lembra disso aí? Gente, eu ficava indignado com aquilo. Por que esse cidadão não fala devagar, para todo mundo entender o que ele está falando? A pessoa está começando a estar. Gente, para que isso? Não era isso, não era assim? Eu não sei se você fica, mas eu ficava indignado. Gente, se ele ficasse 2 segundos a mais falando, todo mundo entenderia. A persistirem nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Ou seja, tanta gente que morreu naquela época porque não entendia nada que o cara falava. Vou ignorar, eu só escutei, mas eu não entendi nada. Quando veio a dengue, então, aí aumentou a frase, né? Que aí a dengue, em caso de dengue, suspeito de medicamento. Em caso de suspeito de dengue, suspeito de medicamento. Gente, era uma velocidade que a gente ouvia, mas ninguém entendia. E a gente vive numa era, hoje, acelerada. Antigamente eu ficava indignado com aquela pessoa falando naquela velocidade. Para que isso? Ninguém está entendendo nada. Mas hoje a gente vive numa era acelerada. E o interessante é que nós vivemos como aquele homem daquela propaganda, aquela voz. Hoje, se o pastor manda um áudio lá no WhatsApp de 30 segundos: irmãos, hoje é Santa Ceia, conto com vocês às 18 horas.
A pessoa pega o celular e olha e fala, meu Deus, 30 segundos. A pessoa não consegue ouvir um áudio de 30 segundos. O que ela faz? Aperta 2x, deixa ser mais rápido. Aquele 30 segundos se transforma em 15. Mas o pastor vai falar, ela vai escutar o quê? Irmãos, 18 horas. E já escutei, mas eu não entendi. Eu escutei, mas eu não sei o que falou, porque eu quero é só ouvir rápido, eu não quero entender nada. Uma vez eu ouvi uma palavra que mudou a minha concepção de entender e de viver. Um dia alguém falou para mim assim, olha, André, você tem escutado somente para responder, mas não tem escutado para entender. Irmãos, às vezes nós queremos demonstrar o nosso amor, às vezes falamos que amamos, mas a nossa demonstração é totalmente ao contrário. O que mais pessoas hoje precisam e carecem é de pessoas que escutam. E hoje não queremos escutar ninguém. Hoje é tudo rápido. Ô irmão, queria te falar, não fala que eu estou com pressa, fala, o meu Uber está chegando, fala que eu estou no ônibus, fala, não, estou indo, fala o outro, vamos embora. É rápido, todo mundo quer ir embora rápido, não quer fazer rápido. Ninguém tem mais paciência de ouvir ninguém. Mas eu te amo. Mas você tem 1 minuto, não, 1 minuto não, eu tenho 30 segundos, vamos, o que foi? Mas eu te amo. Em casa, é a mesma coisa. Nos lugares, ninguém tem mais paciência de ouvir ninguém. Isso é a maior deficiência hoje, dos tempos de hoje, é escutar. A gente fala, a gente ouve para responder. Já viu aquele ditado famoso, está na ponta da língua? Aquela palavra que está na ponta da língua, normalmente é aquela que vai ferir ou que vai matar. E ela sai quando você ouve para responder e não para entender. Quantas vezes eu como cristão, eu como esse homem, né? Eu falo que o Senhor me transformou demais, como pastor hoje. Porque pensa numa pessoa que não gostava de pessoas. Era eu não gostava de ficar no meio de muita gente. Eu não tinha filtro também não. Do jeito que vinha eu respondia. Sabe aquela, tá na ponta da língua, sempre a resposta prontinha? Era eu, estava na ponta da língua para responder. Não importa como era. Apóstolo Tiago, ele fala sobre, talvez, essa atitude de estar na ponta da língua. A língua é o chicote do corpo, ela sai para ferir mesmo. E eu era assim, mas o Senhor transformou, você sabe por quê? Porque ser pastor não é só pregar aqui, é muito fácil. Pastor é cuidar, é ouvir, é zelar. O dia que a pessoa falou comigo e disse assim, olha, para de escutar para responder e começa a escutar para entender. Eu mudei a minha vida e comecei a mudar a vida de outras pessoas também. Hoje eu consigo demonstrar o meu amor porque eu paro para escutar. Eu paro para escutar e para entender. Qual que é o teu problema? Qual que é a tua necessidade? O que você precisa? Como igreja que diz que ama, nós não temos paciência para escutar, imagina para outras coisas. Nós queremos que acabe logo, que passa logo, que termina logo. Porque não importa se eu vou entender. Importa que eu escutei, eu já fiz a minha parte. Assim como um tanto de gente escutou o cara falando. A pessoa está mais adaptada. E que morreu. Porque não suspendeu o remédio. Ele era alérgico. Por quê? Não entendeu. Somente escutou. Demonstre o seu amor em ação. Em atitude, Jesus demonstrou o amor dele indo para a cruz. Deus demonstrou o amor dele. Deus, lá em João 3,16, a Bíblia diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Poderia ter ficado nesse versículo, só nessa parte. Ele disse que amou. Ele amou você, ele amou a mim, ele amou essa igreja, ele nos amou. Pronto. Mas só falar que amar seria muito fácil, seria muito pouco.
Mas Deus foi além de falar que amou o mundo de tal maneira, Ele mostrou em atitudes, e o versículo continua dizendo, de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não simplesmente disse eu te amo, mas Ele demonstrou em ação o seu amor para com a gente. Ele demonstrou o seu amor para comigo. E essa lição, gente, tudo que a Bíblia, essas palavras de Jesus na cruz, não pode ser em vão. Se Jesus falou isso lá na cruz, tem um motivo para a nossa vida. Foi um ensinamento para a gente continuar fazendo a mesma coisa. Se Jesus cuidou mesmo em momento de sofrimento, por que eu não posso cuidar do meu irmão? Por que eu não posso demonstrar o meu amor para o meu irmão, para o meu próximo? Por que eu tenho que olhar só para mim e dizer, não, eu já fiz a minha parte? Tem pessoas que pegam um versículo isolado, sem contexto, para gerar um pretexto para sua autodefesa. Quer ver um versículo muito usado por crente? A salvação individual. Eu estou cuidando da minha, cuida da sua, e pronto, acabou. Já pensou se Jesus tivesse na cruz feito isso? Já cumpriu o meu propósito, tchau e benção, estou indo para o meu pai de novo, estou voltando para casa, ó, acabou, tchau, cumpri. Mas não, Jesus, Ele não olhou só para si mesmo, mas Ele demonstrou o seu amor olhando para conosco, mesmo em momento de sofrimento e de dor. Jesus, Ele nos mostra que espiritualidade sem cuidado não é uma espiritualidade verdadeira. Deixa eu te falar uma coisa, você pode pular, rodar, e girar, entrar no manto, um tanto de coisa cair no chão, mas se você não cuidar do teu irmão, você não é espiritual. A tua espiritualidade não é verdadeira. Por isso que ser igreja é diferente de ir à igreja. E Jesus nos chamou não para só ir à igreja, mas para ser igreja. Ser igreja. Eu tenho pregado isso tanto, porque o dia que eu assumi essa igreja como pastor titular mesmo, eu falei assim, eu não quero ser então um pastor que simplesmente busque multidão. Tudo bem, Senhor, se o Senhor quiser que eu seja pastor de milhares, que eu seja pastor de milhares. Mas se o Senhor quiser que eu seja pastor de centenas, eu vou ser pastor de centenas. A de dezenas, eu vou ser de dezenas. Mas que eu possa cuidar de todos eles. Porque o meu maior temor todos os dias é estar aqui com uma multidão de gente e Jesus voltar e meia dúzia subir. E Jesus me perguntar, o que você fez enquanto estava lá? Que cuidado você teve? Porque eu preciso cuidar, eu preciso zelar. Essa é uma responsabilidade que o Senhor nos deu lá na cruz. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, a Bíblia ali nos explica e nos fala assim, olha, levai as cargas uns dos outros. Pastor, por que isso? A Bíblia fala que eu devo levar as cargas, o peso um dos outros, irmãos, para ficar leve para todo mundo. O dia que você não tiver peso nenhum para carregar, ajude o seu irmão a carregar o dele. Ajude o outro a carregar o dele, para ficar leve, para todo mundo conseguir chegar lá no final. O problema é que, quando está pesado para mim, o que eu falo? Ninguém me ajuda. Ninguém olha a minha dificuldade, ninguém olha o meu sofrimento, mas quando é a vez do outro e eu estou bem, já fiz a minha parte, agora se vira com o seu, o peso é seu, o fardo é seu, a carga é sua. Porque quando dói em mim é fácil, mas quando dói no outro, gente, isso a Bíblia fala de compaixão, é cuidado. Se eu estou sendo igreja e eu não consigo cuidar do meu irmão, irmãos, eu não estou sendo igreja. Eu só vou à igreja, eu só frequento uma igreja
Mas se eu não tenho no meu coração a compaixão de cuidar, de olhar para o irmão e ver o que você está precisando, eu vou te ajudar. Eu tenho 2 capas, tomo aqui para você. Eu tenho isso aqui em dobro, tomo a metade para você. Se eu não tiver esse olhar, eu não estou sendo igreja, eu só estou indo à igreja. Só estou indo à igreja. Mas às vezes, na nossa vida, no nosso cotidiano, eu levo a mim a pensar, pastor, mas você não sabe da minha vida, porque as minhas angústias, aquilo que eu passo, como que eu vou conseguir ajudar alguém? Parece que eu estou sozinho nesse mundo, ninguém olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele passou primeiramente tudo isso, antes de qualquer um de nós. Quando Jesus fala lá em Mateus, quando Jesus ele fala em Mateus 27:46, que ele fala, olha, Pai, por que me desamparaste? Jesus estava sozinho na cruz, e por um motivo, ele ficou sozinho na cruz para eu e você não ficar sozinho hoje. Jesus enfrentou a solidão, enfrentou a angústia, enfrentou aquele sofrimento para eu e você não precisar enfrentar isso hoje. Se tem algo mais angustiante é quando você precisa e clama e não tem ninguém para te ajudar. Quando você está no fundo do poço e você olha para cima e não vê ninguém para jogar uma corda. Nem para falar assim, vou lá buscar ajuda e volto. Para te dar um pingo de esperança e não volta nunca, mas pelo menos a esperança ficou. Quando você está sozinho, Jesus experimentou isso lá na cruz. Você imagina você ser abandonado pelo Pai? Eu sei que muitas pessoas já viveram isso, de ser abandonado pelo pai, pela mãe, pelos amigos, ser abandonado. Gente, é uma experiência horrível, porque ficar sozinho, ser abandonado é horrível. E Jesus experimentou isso na cruz. Ele foi abandonado por Deus, imagina. No pior momento de sofrimento, ele clama, Pai, e o Pai não responde. Ele diz, Pai, me ajuda, e o Pai descostas, virado. O Pai abandonou ele naquele momento. Mas tudo isso, Jesus ele fez. Ele levou sobre si o peso dos nossos pecados. Ele levou sobre ele tudo isso. A angústia, o sofrimento, o desamparo. Foi tudo por um motivo, para eu e você hoje ser acolhido, eu e você hoje ser amado, ser abraçado, não somente por um momento, mas para todo sempre. Isaías 53:6, a Bíblia diz assim, olha, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, o abandono de Deus não foi falta de amor, não. O abandono de Deus não foi porque ele não amava Jesus, não, mas aquele abandono foi um resultado de justiça. Foi para eu e você hoje termos o direito, irmãos, de ser abraçado e acolhido. Jesus, quando ele estava subindo para a glória, ele fala assim, olha, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Ou seja, ele estava dizendo, a partir de hoje, nenhum de vocês podem mais experimentar o peso da solidão, porque eu estarei com vocês, não só por um momento, não só por um instante, mas para todo o tempo, até a consumação dos séculos, eu estarei ao teu lado, eu estarei com você. É só você clamar que eu estarei do teu lado. Irmãos, não estamos sós, não estamos abandonados, não, essa angústia, irmãos, não pode tomar conta da nossa vida, não, porque você não está só, Jesus está com você, Ele está com você. A cruz, ela tem algo muito importante, porque ela revela a seriedade do pecado. O pecado não foi algo leve. O pecado custou o abandono do Pai. O pecado custou o quê? Eu vou abandonar o meu filho, para que toda a humanidade tenha o direito de ser perdoado. Não foi fácil para Deus e nem fácil para Jesus. Imagina você ter que abandonar o teu filho.
Imagina você, o seu filho machucado, com dor, sofrendo numa cruz, e você ter que falar: eu vou te abandonar, eu não posso te ajudar, eu não posso fazer isso. O peso do pecado custou o abandono do Pai. Não foi fácil. A cruz é o espelho do quanto o pecado é devastador. A cruz, ela revela isso para mim, revela isso para você. E é por isso que Jesus entende as nossas angústias. Em Hebreus 4:15, Jesus ele fala algo muito importante, que Ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ele é capaz de se compadecer daquilo que estamos sentindo. Não sei se você hoje está se sentindo só, ou se você já se sentiu sozinho. Quero que você saiba uma coisa: Jesus passou por isso, e por isso que Ele diz: eu não vou te abandonar, eu vou estar com você em todos os momentos. Na tua angústia eu estou com você, no teu sofrimento eu estou com você, no teu momento difícil eu estou com você. Eu estou. Tem um hino antigo que diz assim, olha aqui, se é o Senhor falando com a gente, esse hino. Ele diz assim, olha: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele te ajuda a carregar a cruz. Pode ser no seu pior momento, é só você clamar. Você não está só em nenhum momento, meu irmão. Você pode pensar: estou sozinho. Não está. Ah, fui desamparado. Não foi. Fui abandonado. Jamais. Sabe o segredo? Vou te ensinar o segredo. Estou me sentindo só. Vou te ensinar o segredo nessa noite. Levante sua mão direita aí. Vou te ensinar quando você se sentir só, vou te ensinar um segredo. É só você dizer assim, olha: e clamamos o nome de... Cante lá, vamos lá. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele me ajuda a carregar a cruz. Mais uma vez. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Fala: Ele me ajuda a carregar a cruz. Ele me ajuda a carregar a cruz. Ele te ajuda nas tuas fraquezas, nas tuas dores. Ele está com você, meu irmão. Ele está com você. Ele não te abandonou e não te abandonará. A Bíblia diz assim, olha: pode um pai e a mãe te abandonar, mas Deus te acolherá. Você não está só em nenhum momento da sua vida. Se coloque de pé no seu lugar nessa noite. Talvez você chegou aqui passando por isso e com essa convicção: eu não consigo cuidar porque eu estou angustiado. Eu não consigo cuidar porque eu tenho dores. Eu vivo com problemas.
Mas Jesus, Ele cuidou em meio à dor. E Ele passou por uma angústia e pelo abandono para eu e você não precisar passar por isso. Não tem motivo na nossa vida para não cuidar mais. Não há motivo para você dizer, eu não vou cuidar do meu irmão, porque a minha vida é uma tragédia. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele cuida dos detalhes da sua vida para você cuidar um dos outros. Deus, Ele cuida de quem você ama para você cuidar dos outros. Deus, Ele está cuidando da tua família, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando do teu filho, Deus está cuidando daqueles que você quer bem, Deus está cuidando de tudo, para que você possa cuidar uns dos outros, daquele que está do teu lado. Deus, Ele cuida para você cuidar também. Ele está cuidando de você. Nessa noite, coloca isso para fora hoje e diz, Senhor, me ajuda a ter um coração cuidador. Me ajuda a viver dessa forma, a ser igreja e não somente ir à igreja. Eu quero ser a igreja onde eu estiver, que eu possa cuidar daqueles que precisam, que eu possa cuidar daqueles que necessitam. É isso que eu quero ser, Jesus. Eu quero seguir essas palavras, esse caminho dessas palavras que o Senhor disse na cruz. Eu quero segui-las para que eu possa viver conforme o Senhor quer que eu viva nessa terra. Me ajuda, Jesus. Fale com Ele nesse momento onde você está. O mesmo Cristo que cuida de você nos detalhes da sua vida, é o Cristo que carregou o peso do seu pecado. Ele nunca te deixará só. Ele nunca nos deixa só. Na cruz, Jesus, Ele nos mostrou duas coisas poderosas. Ele cuida dos que amamos e nos chama a cuidar um dos outros. Ele suporta a angústia mais profunda para que nós nunca mais sejamos desamparados. Deus está cuidando de você, é só você clamar. É só você clamar, porque Ele está do teu lado, Ele não te abandonou, Ele não te abandona. Ele sempre está, Ele passou pela angústia para que você não vivesse angustiado. Ele levou sobre Ele todo o peso do nosso pecado, todo o peso, todo o sofrimento Ele levou sobre Ele na cruz, para hoje nós possamos cuidar uns dos outros como igreja, em comunhão, em família. Em família, nós estamos em família. Ele nos une em família. Aleluia. Pode até passar esse pensamento na tua cabeça, mas como família, é só você pedir, é só você clamar, porque aqui tem uma família que te ajuda, tem irmãos que te ajudam, tem pessoas que oram, que te ajudam nos seus momentos de dificuldade. E tem Jesus, que está em todos os momentos e conhece as nossas angústias, que compadece das nossas fraquezas. É isso que o Senhor quer de nós. É isso, é ser igreja. Isso é ser essa família de Jesus. Estamos unidos em um só propósito. Estamos unidos pela fé. Estamos unidos pela cruz. Estamos unidos através de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda nos momentos de dificuldade. Ele nos ajuda nos momentos de dor. Ele nos ajuda nos momentos que queremos chutar o balde e largar tudo. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a vencer. Ele nos ajuda. Ele pega o nosso fardo. Ele pega o nosso peso. Ele já pegou e levou para a cruz do Calvário. Mas está difícil, Senhor. É só você clamar. É só você clamar. Porque Ele vai te ajudar. Ele te ajuda na tua dor. Ele te ajuda na tua fraqueza. Ele te ajuda no teu momento pior da tua vida. Ele está com você. Você não está sozinho jamais. Você não está sozinho jamais.
Você não está sozinho jamais. Ele te ajuda, meu irmão. Ele te ajuda a todo momento. Ele te ajuda, Ele te ajuda. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor assim, ó. Aleluia. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Aclamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aleluia. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Há momentos que na vida estamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E cante o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aleluia. Ele nos nome Jesus. E clamamos o nome Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aplauda o Senhor. Aleluia. Erga tua mão direita para o Pai nessa noite, porque eu quero profetizar sobre a tua vida neste momento. Eu quero profetizar que essa semana, meu irmão, pode bater a angústia, pode bater a vontade de desistir, mas eu te profetizo na sua vida, você vai clamar, você vai pedir ajuda, e Jesus já está pronto para te ajudar com a tua cruz, com a tua dificuldade. Não tem motivos para viver no abandono, porque Ele já nos resgatou e está conosco para todos sempre. E assim eu termino esse culto dizendo: e que o amor de Deus nosso Pai, e que a graça bendita de Jesus, e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. E como digo todo domingo, bem-vindos à melhor semana da sua vida. Que Deus